A paz e a luz de Cristo, que Deus abençoe a todos. Nesse dia, nessa hora independente do horário, que Deus toque com a sua palavra poderosamente a sua vida, a sua família e os seus caminhos. É isso que eu desejo do meu coração para a sua vida. A palavra que eu senti no meu coração, gente, foi Gênesis capítulo 9, versículo do 1. Vamos ver o que Deus quer falar conosco? Pai, nos abençoa com essa sua palavra maravilhosa, nos guia, nos orienta diante daquilo que Tu queres para a nossa vida, pois Tu sempre quer o melhor sobre os nossos caminhos. É a gente, às vezes, que somos muito complicados e não queremos abraçar os Seus desatalhos, porque o Senhor coloca uma coisa de cada vez e a gente já quer desenrolar logo a situação. E com o Senhor não é dessa forma. Com o Senhor é da forma que Tu trabalhas e nós que temos que entender. Mas muitas das vezes somos cabeças duras. Trabalha, Pai, em nossa mente, no nosso coração, nos transforma, nos limpa, nos abençoa a cada dia, cada vez mais, pois precisamos ser trabalhados, Pai, todo santo dia, pois somos imperfeitos e falhos e fracos. É a Tua força, é a Tua luz, é a Tua esperança, é a Tua majestade que nos sustenta e nos guia, nos orienta para o caminho correto. Muitas das vezes o Senhor tem que nos puxar para o caminho certo novamente, mas o Senhor tem paciência conosco. Obrigado, Pai, pela Sua mão de bondade, obrigado pelo Seu amor sobre as nossas vidas, as nossas casas e nossas famílias. Nos guia, nos orienta. Amém. A luz e a paz de Cristo. Vamos lá, Gênesis 9, a humanidade nova. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhe, e multiplicai-vos e enchei a terra, falou a Noé. Vós seria objeto de terror e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o gado e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues. Deus dizendo para Noé. 400 anos e gerou filhos e filhas. Éber, com a idade de 34 anos, gerou Falege. Após o nascimento de Falege, Éber viveu ainda 400 anos. Naquela época era muitos anos, a gente ouve essas palavras, a gente fica abismado, né? Mas conforme a humanidade foi pecando, então foi entrando também as doenças, né? Não dizendo que a doença pode ser um castigo, gente, também pode ser uma bênção, entendeu? Mas faça como acima das uma bênção, porque Deus trabalha de diversas formas, Deus não manda coisas ruins, mas Deus permite para que a gente possamos ser aperfeiçoados. E com cada pessoa, Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. Amém, gente? Então, muitas das vezes pode ser, é um castigo, ou pode ser também que Deus quer te aperfeiçoar, te manusear, afiar para uma forma nova, como só Ele sabe trabalhar. Então, não cabe a nós julgarmos nunca, porque é Deus que sabe se está castigando ou se está trabalhando naquela pessoa, porque Deus quer uma nova situação, entendeu? Então não cabe a gente nunca julgar, é castigo, não é. Cabe a Deus, entendeu? Amém? Quando você vê alguém passando por alguma situação, simplesmente reze por ela. Abençoa e fala, Senhor, põe em suas mãos, abençoa, seja doença, seja o que for. Simplesmente abençoa, amém? Abençoe seu irmão, pois todos nós precisamos de orações. Todos nós somos imperfeitos. Perfeito só tem um, que é Deus. Amém? Então vamos lá, né? 400 anos, ouviu, né? Éber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Falege, com a idade de 30 anos, gerou Réu. Após o nascimento de Réu, Falege viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Eu vou já para o objetivo aqui, ou seja, né? Deus disse multiplicai-vos, né? Enchei, né? Enchei a terra dos filhos e filhas de Noé.
o que que acontece? Noé foi um homem, muitos já conhecem a história, né? Que através de Deus, no seu direcionamento que Deus tinha passado para ele, fez a arca tão famosa, né? Que tem até as réplicas da arca, né, em alguns lugares. Não sei dizer, gente, aonde é, só sei que eu vi, né, passar. E é gigantesca, fez exatamente como estava na Bíblia, né? Pelo menos dos comprimentos. Então, é muito... Imagina, ele levou, se eu não me engano, gente, 100 anos para fazer essa arca. Ou seja, muitos anos, né? Porque era ele e os filhos, ou seja, pensa no tamanho desse barco. Eu falo barco, mas parece mais um navio de tão grande. Pensa o tamanho para a pessoa fazer à mão. Então, é muito trabalho para fazer muito bem forte, né? Para caber todos aqueles animais de 2 de cada espécie. Então, pensa na estrutura, né? Eu só vendo a réplica para a pessoa ter uma noção do tamanho desse projeto que Deus colocou e confiou na mão de Noé. Então, através dessa obediência, Deus o abençoou, falou multiplicai-vos, porque tinha já passado o dilúvio, as pessoas já tinham, né? Como é que fala? Através daquela enchente, né? Morreu muita gente, só sobrou a família de Noé, porque as pessoas não acreditaram. E sendo que Noé falou que ia acontecer e todo mundo falava que ele era louco, maluco e que aquilo não iria acontecer, mas aconteceu. E quando aconteceu, já foi tarde, não deu tempo de ninguém entrar, porque se entrasse dentro da arca, matava a família de Noé. Então o que Deus fez? Deus fechou por fora. Deus queria dizendo, eu o avisei, né? Acho que, não sei se 40 anos, não sei quanto tempo o Noé já estava falando, né? O povo dizendo, maluco, que isso aqui nem chove. Não vai acontecer isso nada. Aí quando aconteceu, imagina o desespero, né? Ele estava certo, aquele maluco estava certo, né? Então, ele foi obediente, independente das pessoas acreditarem ou não, ele obedeceu. Ele fez a parte dele, né? Se as pessoas não se salvaram, foi porque não ouviram, não acreditaram, não creram, né? Então, a parte dele fez e salvou os animais, 2 de cada espécie, não é verdade? E detalhe, foi os animais que vieram até ele, Deus trouxe os animais, não foi ele que foi buscar os animais, não. Foi os próprios animais que vieram atrás da arca. Olha que coisa, imagina a situação, né? Os prodígios que ele viu, Noé, ele e a família dele. Porque foi uma estrutura muito grande para caber todos aqueles animais. Gente, pensa na situação, pensa na obediência que esse homem teve que ter para mover uma estrutura. A gente não tem nem noção do tamanho da dimensão do trabalho que foi para esse homem montar essa estrutura tão gigantesca. Só Deus mesmo para guiar, para ele fazer exatamente como tinha que ser feito e essa estrutura resistir à chuva, o dilúvio que Deus tinha mandado. Imagina só, né, que eles ficaram vários dias dentro dessa arca depois que o dilúvio tinha acabado, porque a água até baixar, pensa na situação, fora os alimentos, os animais para limpar. Imagina, gente, meu Deus, a gente não tem nem ideia, né? E às vezes a gente reclama por coisas tão pequenas. Imagina a situação de Noé naquela situação. Ele teve que ser muito atento às palavras de Deus. Então, que possamos ter essa dimensão sobre as nossas vidas também, como fez Noé, possamos ser obedientes. Olha a obediência que esse homem teve que ter para fazer cada detalhe como Deus tinha mandado. Meu Deus, a gente não tem nem ideia, não temos nem noção, a gente só, né, da dimensão, a gente imagina na nossa mente como é que foi mais ou menos, mas realmente como foi, meu Deus, imagina dentro da situação. Então, é muito forte essa palavra, né? Se a gente for realmente administrar ela na nossa mente,
lendo assim, você fala, Noé que fez a arca, mas a dimensão, os processos que foram surgidos e adquiridos naquele momento, só ele e a família que passaram que sabe. Imagina só você no meio do dilúvio. Então, meu Deus, é muito, muito forte, né? A situação desesperadora para quem está dentro, né? Por mais que esteja protegido, somos seres humanos, na verdade, falhos. E imagina para quem estava fora, né? Que não acreditou. Fala, meu Deus, aconteceu. Ele estava certo, já pensou? Deus, Jesus. Então a gente não tem essa total dimensão. A gente tem uma hipótese, né? De mais ou menos como foi. Então que possamos estar atentos, né? Aos ensinamentos, aos direcionamentos de Deus sobre as nossas vidas, por mais pequenos, porque diante disso, meu Deus, são pequenos, né? Mas mesmo assim vamos dar valor, porque é dos pequenos passos, né? Que Deus abrange os grandes riachos sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, né? Então vamos ser fiéis no pequeno, no pouco, para que Deus possa nos abençoar cada dia, cada vez mais, se assim merecermos, não é verdade? Pai, obrigado, Pai, por essa mão de bondade. O Senhor sempre está a nos direcionar. Somos nós que somos falhos, errantes. Estamos preocupados com outras coisas, com trabalho, com casa, com filhos, com coisas às vezes, não dizendo que não é importante, são muito importantes, porque foi o Senhor que nos deu. Tudo que o Senhor nos dá é importante, mas que possamos ver além, Pai, além disso, né? Que a nossa vida não é só isso, não só essa vida, como foi Noé, não foi só aquela situação, entendeu? Ele teve que passar, só fez a arca, não. Ele levou a vida dele para fazer aquela arca, aquela obediência que Deus tinha proporcionado, lhe guiado. E depois ainda do dilúvio, teve ainda o tempo que ele teve que passar naquela arca até secar aquela água, o máximo, né, possível baixar aquela água, para ele conseguir pisar no solo seco modo de dizer, porque disse que já tinha até vegetação. Olha como Deus é perfeito. E ainda ele mandou, tava com uma pombinha, gente, eu acho que era uma pombinha pelo que diz os escritos, amém? Mandou uma pombinha para ver se tinha alguma vegetação. Ele falou, se ela ficar só voando, é porque tem água ainda. Mas se ela vir com alguma coisa, um raminho, sei lá, conseguir pousar, é porque já tem terra firme. Então, quando ela veio com o raminho, pensa, gente, na felicidade, isso já era um sinal de Deus dizendo, pode sair para fora. Porque por mais que a água tenha baixado, pensa, até baixar tudo, demorou muito tempo, gente. Eu não lembro se quase 1 ano ou se 9 meses, não sei dizer o exato, só sei que foi bastante tempo. Então pensa na dimensão desse dilúvio, meu Deus. Mas é isso que possamos ter em mente. Isso é uma dimensão muito grande para nós, seres mortais, na verdade, gente, demais. Mas que possamos ter o mínimo, né, de entendimento aí, para aqueles que queiram, o mínimo de entendimento para que Deus possa florescer, trabalhar na sua vida da melhor forma, conforme as nossas condições. Não dizer, tem que ser na minha condição, não, porque não temos condições alguma. Tudo é dádiva de Deus sobre as nossas vidas, amém? Tudo que a gente tem, a gente faz, saúde, casa, se estamos vivos hoje, é tudo graça de Deus. Então que a gente possa ser grato em tudo mesmo. Mas eu tô passando por uma situação difícil, como é que fala? De perda, de morte, de saúde, de doença, independente. Vamos ser gratos, amém? Vamos ser gratos. Vamos buscar essa gratidão. Deus ama a gratidão sobre os seus filhos. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas mesmo diante das dificuldades, vamos nos animarmos. Afinal de contas, é a palavra de Deus, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, mesmo diante das dificuldades. Já pensou se você for só ter ânimo quando tudo estiver bom? Ou seja, praticamente, né?
a gente vai estar quando? Animado, entendeu? Você tá entendendo? Independente da situação. Animai-vos, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Independente de doença, de tudo, se anime em Cristo. Deus me dá força, Deus me dá coragem para eu vencer essa situação. Independente de quantas vai surgir, faz parte da nossa vida. Tudo é processo, é aprendizado. Quando a gente está diante da vontade de Deus, tudo é aprendizado, tudo é ensinamento. Então, não desvalorize o que você está passando, criticando, reclamando. Eu sei que às vezes, muitas das vezes é difícil, é mais fácil muitas das vezes a gente falar, né? Só quem está na situação, mas mesmo diante da situação, se entregue, se lance diante de Deus, pode ter certeza que Ele poderá te ajudar. Não tem ninguém que possa te ajudar como Deus, de uma forma tremenda e abençoada. Então se lance, mesmo diante da situação, mesmo diante das faltas, dos medos, de qualquer coisa que você esteja passando, se lance diante de Deus. E pode ter certeza que você vai passar por essa situação dando graças a Deus, dizendo, meu Deus, foi um aprendizado mesmo, foi um ensinamento. Eu saí mais forte, eu saí mais fortalecido diante, porque eu estava da sua presença. Então confie em Deus, independente da situação. Amém? Que você possa se agarrar ainda mais a Ele. Se agarrar ainda mais para que você saia fortalecido nessa situação e com grande aprendizado. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Muitas das vezes pode ser demorado sim, né? Pode ser demorado, mas mesmo assim não se abandone, né? Não diga já era, não se abandone, não diga já era, lute. Mas eu não tenho forças mais. Deus é sua força, não é a nossa força. Meu Deus, a gente não tem capacidade para muitas das coisas. A capacidade vem dele. Então, quando as forças lhe faltar, peça a Deus. Deus, seja minha força, seja minha luz, seja o meu guia nessa situação. Abre meus horizontes, abre os meus olhos para que eu possa enxergar a solução e possa fazer da melhor forma possível. O que não for teu, que o Senhor afaste dos meus caminhos, que caia por terra, em nome de Jesus, todo mal. E o que for teu, que seja prevalecido sobre a minha vida. E coloca as tuas mãos para que tudo seja da sua forma. Mesmo diante das situações, dificuldades, erros e falhas, somos imperfeitos. Mas tenha certeza que tem um Deus perfeito cuidando, abraçando e iluminando seus caminhos sempre. Abrace a Ele, se agarre a Ele, pois dele sempre poderá ver o melhor para a sua vida, mesmo que você não entenda e compreenda naquele momento. Amém. A paz e a luz de Cristo, que Deus te abençoe profundamente, assim como fez Noé. Que você também seja ricamente abençoado, como ele foi na terra tão abençoado, por causa que obedeceu à vontade de Deus, mesmo diante de todos criticando a escolha dele, porque não era a escolha dele, era de Deus. Ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Não é verdade? Então, que a paz e a luz de Cristo te abençoe e te ilumine nesse dia de uma forma tremenda e abençoada, como só Ele pode estar fazendo em nossas vidas. Deus toca profundamente nos teus filhos, todos eles, todos nós. Precisamos do teu bálsamo, da tua cura, da tua luz, da tua mão protetora sobre nós. Nos abençoa profundamente. Amém, amém. A luz e a paz de Cristo que alcance cada um de vocês. Que essa palavra possa ter abrangido o seu ser e transformado de uma forma poderosa e abundante. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Fiquem todos com Deus. A paz e a luz de Cristo.